E aqui de cara nós já vimos aqui, ó, que a luneta foi desmontada, muitos arranhões na parte interna. O parafuso aqui, ó, meio que já quase sacado aqui. Faltando o parafuso aqui, pessoal, tá? No local de calibragem do equipamento. Desmontado essa parte. Parte das peças aqui na sacola. De cara já caiu um parafuso solto dentro da caixa. Então, acaba que, como algumas outras que aparecem aqui, pode ser que falte aí peças. Aqui, ó, muito mexido no equipamento, como os senhores podem observar. Esse tipo de vídeo é muito importante, pessoal, porque eu tenho gravado esse tipo de vídeo aí para alertar os senhores que o negócio não é fácil como se pensa, né? Tem muitos vídeos aí nos canais da vida aí ensinando consertar esses equipamentos, mas são os equipamentos, pessoal, mais simples. Esses tipos de equipamentos são mais delicados, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Pessoal, muito tempo não vai vídeo para o canal longo, né, sobre lunetas. Isso porque tá aparecendo muito modelos iguais com problemas iguais, iguais. Então, claro que com isso, por exemplo, só eu vou citar um exemplo desse equipamento que é uma CBC. Por exemplo, eu estou postando esse vídeo hoje dessa luneta com esse probleminha dela. Amanhã ou depois aparece outra com o mesmo problema, né, pessoal? Então, assim, não faz sentido eu ficar repetindo o vídeo, né? Com a mesma marca, mesmo modelo e mesmo problema. Então, por isso que agora eu comecei só a colocar uns vídeos curtos de alguns equipamentos, para os senhores observar os equipamentos que está passando por aqui, para manutenção, tá? Então, esse foi mais um equipamento, pessoal, tá? Que chegou desmontado, pino da torre quebrada, parafusos cuspidos, os prisioneiros da torre, pessoal, que é um material bem ferroso mesmo, é um aço, não é um aço bom, mas é um aço resistente, né, pessoal? Cuspido. Isso por ferramentas inadequadas, tá? A parte da frente toda mexida também, né? Foi aberta, essa luneta foi aberta até um certo ponto que deram conta. Chegou num certo local que não deram conta, aí desistiram. Paralaxe já estava saindo à toa, né? Danificaram aqui a parte aqui do paralaxe. Então, pessoal, é mais um alerta. Não compensa. Não compensa os senhores tentar abrir e danificar mais o equipamento, que acaba ficando mais caro. Às vezes, eu sei que as coisas estão meio difíceis, mas na hora da carabina e da luneta, né? Aí deixa de fazer outras coisas, claro, para comprar. Isso já está até virando meme aí. Então pense, né, 10 vezes antes de tentar mexer, porque se deu problema na mola, os senhores não vão ter essa mola. E eu já falei aqui nesse canal que as molas convencionais, elas são padrão. E eu já mostrei também aqui nesse canal que muitos desses equipamentos que dá problema na mola não tem como devolver a mesma mola. Porque se eu devolvo a mesma mola, logo é problema. Muitos que estão fazendo esse tipo de trabalho aí e postando em canais aí, ó, a mola saiu do lugar, eu fui lá e colei. Primeiro, pessoal, se a mola se moveu, é porque a pressão dela está fraca. Tá? Porque se é uma mola com um ângulo bem elevado e está com a pressão forte, mesmo ela estando sem fixação, ela não vai sair do lugar por causa da pressão. Agora, o equipamento que está ali, as pessoas estão ajustando, mesmo por um pouquinho recuo, que eu já vi em alguns canais aí, a pessoa que, mesmo utilizando um monte de absorção de impacto, abriu a luneta, disse que estava fora do lugar, colou. Mas lembram, se não tiver pressão suficiente, pessoal, logo é problema. O equipamento não segura ajustado, é problema. O correto é substituir. Eu vou colocar 2 molas. Isso não existe, pessoal. Mas os senhores me explicam como é que um bloco só, que ele faz o movimento,
para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita, eu vou colocar uma mola que vai empurrar ele para cima. E aí eu pego, que nem muitos que já ensinaram em alguns canais, eu vou pegar a outra mola, vou colocar aqui para empurrar para cá. Como é que vai ficar isso, pessoal? Mas o fato é que fique comprovado, até os senhores mesmos que já inventaram isso aí sabem que mesmo colocando duas molas, ela vai sempre descansar para o mesmo lado que vem a mola original. Então esse negócio de duas molas, pessoal, não existe. O que existe é uma mola adequada para o equipamento. Os senhores que colocam duas molas, o que é que vai acontecer? O que pode acontecer é conflito e uma pressão alterada na torre, que é de rosca fina, e vai dar problema logo logo. Mas o fato é que a física, pessoal, a física, no mundo nós segue todos os parâmetros, né, comprovado, né? Seja na física, na matemática, isso depende de objeto para objeto, quando se trata de luneta é matemática e física, né? É aplicada a esses equipamentos. Então vamos lá. Colocou uma mola aqui, ó, que nem muitos eu já vi, também já vi em alguns canais. Coloca uma mola, não vou colocar duas molas que aí vai ficar bom, não vai dar problema. Colocou uma mola na parte de baixo, né? Claro, vai empurrar para a torre de cima. Essa mola está empurrando para a torre de cima. Né? Isso o bloco, porque é só um bloco, pessoal, tá? Não é coisa separada. Esse vídeo eu vou até alertar para um cidadão que já entrou tá, 2 anos já entrando em contato, perguntando por valores, falando em duas molas e dizendo que vai mandar os equipamentos, esses equipamentos não chegam. Eu já desconfiei que tem até muitos aí, pessoal, né, que entram em contato comigo para perguntar sobre valores, falam do equipamento e tal. No caso desse senhor, ele até fala, quanto é que custa para colocar as duas molas lá? Então vamos continuar com a questão das duas molas. Eu vou colocar uma mola aqui para suspender um bloco só para a torre de cima. E aí vejam bem, pessoal, eu vou colocar outra mola aqui, que nem muitos ensinam, aí eu vou empurrar para a torre lateral. Como é que vai ficar isso, pessoal? Os senhores estão entendendo a situação? E essas molas, elas estão calibradas ali, a questão da flexibilidade dela, da potência dessas molas. Os senhores estão entendendo o tanto que a situação é bastante complicada? E, mesmo para os senhores que colocaram duas molas, os senhores perceberam que se essas duas molas tiver com a mesma pressão calibrada, o local correto do descanso do bloco do retículo, ele vai ser sempre fazendo ali, ó, descansando entre o Y ali, entre as duas pernas do Y, é ali. É claro que se uma dessas molas tiver mais forte uma do que a outra, aí é o contrário, né? Isso quando as molas, as torres estão em descanso, tá, pessoal? Pessoal, quando eu falo que as torres, a mola em descanso é quando está retraída no sentido anti-horário, que é assim que deveria ser todo equipamento, né, de luneta para aquelas pessoas em que só usa final de semana, ou às vezes de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, o correto seria retrair todas as torres, que assim a mola estaria em descanso. Essa de duas que muitos inventaram aí, tá? Isso é conversa fiada. Ah, mas serviu, para mim serviu. Mas é inadequado, tá, pessoal? Só vai aumentar muito a pressão e mais cedo ou mais tarde isso vai dar EBO, vai dar conflito. E lembrando que essa questão das duas molas só serve para as lunetas que não têm paralaxe lateral, tá? Seja o paralaxe lateral, seja também retículo iluminado. Por quê? Porque essa mola da lateral, ela vai ficar na mesma linha, seja do retículo iluminado ou seja do paralaxe lateral. Então não tem como fazer isso aí. Ah, tem como eu colocar mola de lâmina em uma luneta que utiliza mola helicoidal? Tem sim, pessoal, tá? Fica a dica. Não entregue seu equipamento para aquela pessoa
que não entende seu equipamento comprado com suor de valor elevado, né? Que os senhores não têm uma comprovação que realmente entende do assunto, tá, pessoal? E não compensa os senhores desmontar esses equipamentos se não tem uma mini retífica no caso de uma precisão, se não tem como fabricar um pino, se não tem como fazer uma rosca caso necessário, se não tem como colocar uma outra mola, né? Fabricar outra mola. Por que eu falo fabricar, pessoal? Porque eu tenho um fornecedor do material das molas. Por que eu falo as molas? Pessoal, porque aqui cada equipamento é calibrado à pressão necessária. Então eu posso colocar uma mola aqui dentro na pressão adequada para cada equipamento. Haja vista que muitos desses equipamentos vêm com umas molas meio que diferentes. Sabe aquela questão que os senhores começam a mexer na torre aqui, ó, e aí chega um certo ponto, antes de chegar no ponto final, começa a pesar demais. É esse tipo de mola que é ruim. Em que eu já mostrei aqui no canal, que eu apertei mostrando para os senhores que vai até 9 kg de força. Do início para o meio vai maneirinho, aí do meio para o fim começa a pesar, tá? Então é esse tipo de coisa que eu sempre explico para os senhores, que mexer com esses equipamentos não é como desmontar qualquer outro objeto não, pessoal, tá? Isso aqui são objetos delicados que a gente tem que verificar todo o contexto aqui, seja parte de prisioneiros do bloco do retículo, seja na questão da elevação e a flexibilidade da junção, tá? Não é coisa simples. Sei que hoje em dia todos procuram aí, já vai logo, vou ver se aqui alguém resolveu esse tipo de coisa. Mas nem sempre aquilo que os senhores verem aí vai servir para os senhores, né? Às vezes uma pessoa mexeu ali e deu certo, abriu. Outros tentou abrir ali, quebrou tudo, aí vai ter que adaptar com bucha PU, que eu também já vi isso aí, muitos dos senhores já viram, e ainda ensina a usar cola errada, porque essa tal de cola tudo, pessoal, não é tipo de cola para ser utilizado em local interno nenhum desses equipamentos, tampouco em local próximo de lente, porque esses tipos de cola elas soltam, pessoal, uma vaporização assim que esbranquece tudo ao redor, né? Material químico. Então fica essa dica. Não compensa os senhores pensarem em economizar, não, eu não vou mandar, que vai ficar muito caro, isso, aquilo, outro. Qual o valor do equipamento? Qual o valor do equipamento? Se por acaso os senhores danificar um retículo, quebrar uma lente, ou piorar a situação, não vai ficar mais caro? Não vai ter que comprar um novo? E eu sempre digo, pessoal, o material que mandam para cá, tá? O material que mandam para cá, o equipamento que mandam para cá, seja para uma troca de bracelete de paralaxe, tá? Seja para mola. Então, fica a dica, não deixe de compartilhar meu trabalho, não deixe de se inscrever e que Deus abençoe a todos. E equipamento recuperado, retornando para o seu proprietário.